Olá, meus aluninhos, tudo certo com vocês? Aqui, professor Marim. Vamos fazer hoje aí mais uma questãozinha do Enem de 2018, que fala sobre funções, tá? Nós temos aqui um condutor homogêneo que tem uma seção transversal, né? E nós temos um raio ali, certo? Um raiozinho aqui para quem não lembra. Beleza? Então, olha só, o que diz aqui nessa questãozinha? Que a resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional. Então, anota isso aqui, ó, inversamente proporcional à área S de sua secção transversal. Tá? Muito bem. Olhando aqui, nós temos, então, que esse condutor homogêneo é um cilindro, ou seja, essa seção transversal dele aqui é um círculo. Tá? Se está dizendo que a resistência deste condutor é inversamente proporcional à sua seção transversal, então basicamente nós temos que entender que a resistência ela é inversamente proporcional à área, né? E a área de um círculo se calcula como π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá? Para quem não lembra, o π ele é uma constante, que ele vale 3,14 aproximadamente. Tá? Então isso aqui é um valor que eu tenho multiplicando a variável raio, que é o raio que vai variar para menos ou para mais. Tá? O raio está aqui. Vamos fazer de outra cor o raio até aqui para vocês todos enxergarem. Está aqui o raio, certo? Muito bem. De acordo com que esse raio vai variando, a nossa área também varia. Tá? Quanto maior a área, menor é o condutor, ou seja, a resistência do condutor. Quanto menor for a área, maior a resistência do condutor. Tá? Então a pergunta ali é a seguinte: o gráfico que representa a variação da resistência R do condutor em função da área S de sua secção transversal é... Bom, gente, vamos analisar aqui. Primeiro, a área, a variável está elevada ao quadrado. Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar uma função quadrática, por exemplo, a função 2x², tá? Só para dar um exemplinho aqui, para a gente ter uma noção de como é que se comporta isso aqui, certo? Vamos lá. Atribuindo um valor para o x e achando valores para y, ó, por exemplo, se o x for 1, nós vamos ter 1 ao quadrado, que dá 1, vezes 2 dá 2. Se nós temos 2 para o x, nós vamos ter 2 ao quadrado 4, 4 vezes 2, 8. Se o x for 3, nós vamos ter 3 ao quadrado 9, vezes 2, 18. A gente está vendo que aqui está aumentando de 1 em 1 e aqui não segue o mesmo padrão. Tá? Está aumentando muito mais aqui. Ó. Do 2 para o 8 aumentou 6, do 8 para o 18 aumentou 10. Ou seja, isso aqui é um crescimento, né, em forma de uma parábola. Tá? O gráfico de uma função disso aqui é uma parábola. Pois, o que eu quero mostrar com isso? Não que este crescimento seja exatamente igual a uma parábola, mas que o crescimento ele não é linear, ou seja, ele não é que nem uma função do primeiro grau lá que o crescimento é linear, é uma reta. Tá? Neste caso não é uma reta. Tudo bem? Por que eu falei sobre isso? Porque olha ali, ó, a gente já pode, nesse caso, eliminar algumas situações. Tá? Bom, a letra A a gente pode eliminar porque é uma reta decrescente e a letra D a gente pode eliminar também porque é uma reta crescente. Tá? Vamos analisar aqui a letra B. A letra B nós temos que entender o seguinte, ó, quanto menor a área do tubo, né, do condutor ali, maior a resistência. Só que olha aqui, aqui a resistência ela chega num ponto e estabiliza, ou seja, por exemplo, aqui uma área bem pequenininha, a gente não pode ter o condutor tendo área zero. O condutor não pode ter área zero, tá? Porque daí não existe o condutor, não existe o fio, tá? Então, para ter a resistência, o condutor tem que ter uma área mínima, tá? Então, aqui nesse caso já não dá para ser, porque a área não pode ser zero, ou seja, ele não começa num pontinho lá, tá? E também, ó, a gente está dizendo aqui que à medida que a área aumenta, a resistência aqui chega a zero, e isso não acontece, tá? A resistência do condutor ela vai diminuindo cada vez mais, mas ela não chega em zero, então não pode ser letra B.
Letra C, vamos analisar a letra C. À medida que a área da superfície transversal diminui, nós temos que a resistência do condutor aumenta. Exato, vocês podem ver aqui, ó, que à medida que está diminuindo a área, a resistência está aumentando, mas a resistência nunca vai encostar no eixo do Y, ou seja, a área ela nunca vai ser zero, tá? Então, à medida que diminui, quanto menor for a superfície, maior vai ser a resistência. E, por outro lado, nós temos a seguinte situação: quanto maior for a superfície, ou seja, a área, menor vai ser a resistência. Ou seja, olha só, este gráfico ele vai continuar caindo, mas nunca vai encostar no eixo do X. Ou seja, quanto maior for a superfície, esse gráfico ele vai, ou seja, a resistência, né, o gráfico vai quase encostar no eixo do X, mas não vai encostar. A alternativa está correta, tá? A letra E também não pode, porque ele começa num valor específico aqui, ó, para resistência, tá? Então, quando diminui a área aqui, ó, está dizendo que quando a área é zero, pum, ele tem uma resistência X. Não, isso não acontece, tá? Pro lado de cá até tá certo, ó. Quando aumenta a área, vai diminuindo a resistência, mas como eu disse aqui, nós não podemos ter uma superfície zero, que aí não vai existir o condutor, tá bom, gente? Então não podemos ter a área do condutor igual a zero, tá bom? Então ficamos aí, ó, alternativa letra C. Só marcar e correr para o abraço. Feito, galerinha. Até o próximo vídeo.